Olá, pessoal. Estou conversando aqui, está na Glóbulo, aqui em Florianópolis. Eu vou conversar com o fundador da empresa, o Alex Lima, profissional especializado em branding. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória dele, da Glóbulo, e o momento que ela está passando aqui em Florianópolis. Tudo bem, Alex? Olá, Gelson, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Bom dia. Bom, a tua empresa foi fundada em 2005. E ela se apresentou como uma célula criativa. O que era, em 2005, uma célula criativa no teu universo? Então, no meio de nomenclaturas, multicomunicação, comunicação 360 e tal, a gente já nasceu com esse viés de fato, ser diferente. A gente queria ser uma célula criativa dentro de um corpo empresarial. Até por isso a cor verde. Em vez de ser glóbulo branco, glóbulo vermelho, o verde era essa diferença. Então, a gente queria dar injeção exatamente de criatividade. Esse era o conceito básico. Bom, em 2014, a gente fez uma entrevista com você, uma matéria, você já estava com 9 anos de mercado. E você falava que a tua empresa era uma empresa que fazia o trabalho anterior a tudo, né? O pensamento estratégico, as ações que você desenvolvia, era preparar a empresa para que ela fizesse a comunicação, fizesse as ações de marketing. O que era isso e o que é hoje a tua empresa nesse ponto de vista de estratégia, de incorporar nas empresas um pensamento moderno? Então, na verdade, o que a gente faz como essência é achar a verdade dentro da empresa. Não o que é moda agora, não o que é bonito agora de se falar, não o que é a nova frase de mercado de impacto. Mas a gente vai nesse processo de imersão da cultura da empresa e também mesclando isso com o que está acontecendo em comportamento de consumo, de mercado, de pessoas, enfim, e acha essa intersecção. E aí, de forma estratégica, a gente dá esses caminhos para a empresa. Quando a gente bota e fala da parte estética, que é muito importante, também são caminhos. Eu sou da escola da Lígia Facione, e ela me ensinou bastante coisa, e uma das coisas foi separar atributos acidentais de atributos essenciais. Entender quais são os atributos essenciais da empresa é a nossa parte. Direcionar quais são os atributos acidentais, tipo como ela se parece, como ela se percebe, se mudou ou não a marca gráfica, se o folder vai ser assim, assado, isso pode mudar, mas o que é aquela empresa como essência e como ela se movimenta, quer dizer, como são os passos estratégicos dela, é isso que a gente faz. Bom, com o que você falou, eu fico imaginando que o teu trabalho é muito mais de evangelização no mercado pequeno como Santa Catarina, e você partiu para abrir uma filial em Blumenau em 2015, você falava em ir para Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, você tinha ideia de realmente ter uma atuação com marcas além do nosso estado. Em que momento está a Glóbulo nesse aspecto? Na verdade, a gente abriu em Blumenau, abriu em Curitiba, abriu em Porto Alegre também. E a gente percebeu que não precisa. Não precisa, a gente trabalha em rede. Então, a gente tem um pessoal muito bom trabalhando com a gente, então a gente escala essas pessoas quando são necessários. A Glóbulo já trabalhou com marcas de 5 continentes, com projetos nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, aqui muita coisa no Brasil. A maioria dos nossos clientes são fora daqui de Santa Catarina, inclusive. Aliás, tem muita coisa agora com esse movimento de startup, agora que eu digo de 4 anos para cá, que fez com que a gente tivesse mais cliente aqui. Só que todo esse processo de 12 anos, a gente tem mais clientes de fora. Você também adotou, em 2015, se não me engano, o Glóbulo marcas de propósito. Você mantém essa postura ainda hoje? Na verdade, foi em 2011. O mercado nem falava sobre isso ainda. E o marcas de propósito é a nossa essência. E exatamente nisso, nessa brincadeira de marcas de propósito, a gente vai trabalhar marca na essência dela, propositalmente. E de propósito, que é isso que a gente acredita. O que aconteceria no mundo se a sua empresa morresse amanhã? Então, essa resposta para a gente é muito importante. A busca por essa resposta, que seja uma resposta verdadeira, começa a direcionar a gente para outros caminhos. Então, a gente não mantém um tagline abaixo da marca Glóbulo, porque é desnecessário nesse momento, né? Mas só que, como essência, a gente é isso ainda, e provavelmente vai ser durante um bom tempo, porque a gente acredita nessa verdade. Eu entendo a Glóbulo como uma empresa especializada em branding. Branding é gestão de marcas, mas tem gente que faz um logotipo, faz um slogan, uma assinatura e fala que fez um brand. Tem gente que faz um conceito publicitário e diz isso, eu mudei o brand da empresa. O que é branding para você? Então, branding para mim, primeiro, o que é marca para mim?
Marca, para mim, é uma promessa. Então, se eu te prometo algo e te entrego algo, me dá a possibilidade de prometer de novo e te entregar de novo. Prometer de novo e te entregar de novo. E isso começa um relacionamento. Branding, para mim, é a gestão dessa promessa. Então, eu fiz um brand, acabou ali? Não. O processo de branding, na verdade, é a gestão dessa promessa e entrega, exatamente. Então, a gente não faz branding também. A gente entrega um processo de passo a passo de como a empresa tem que fazer. Segurando nisso, uma assessoria de imprensa, uma agência de publicidade, enfim, um escritório de design que vai atender ela e, principalmente, os colaboradores. A promessa está em tudo quanto é... A entrega da promessa está em tudo quanto é ponto de contato. Se eu falar que eu faço branding, cara, na verdade, não. Quem faz é a própria empresa gerenciando esses ativos e gerenciando essa promessa, essa entrega da promessa. E quais são os itens que uma ação como a tua, um planejamento como esse que você oferece, entrega, dentro do processo de comunicação e marketing? É logotipo, é slogan, é marca, é identidade visual, é conceito? Dá uma ideia da abrangência de uma ação que você desenvolve. Então, a gente tem processos aqui, né? Por mais que pareça muito louco, as coisas muito loucas, mas a gente meio que regula a criatividade. Então, nos processos, a gente começa por etapas de entender primeiro, interno e externamente. Eu quero saber o que está acontecendo com a marca que a gente está no Japão, no Canadá, no Suriname, se for o caso. E a gente vai atrás procurar isso, para mesclar com a real situação dessa empresa. Desconstrói ela. O segundo passo é construir. Então, a gente vai dando a parte estratégica e passo a passo do que vai acontecer. O terceiro passo, só no terceiro passo, a gente começa a construir todo o sistema de identidade dessa empresa, seja visual, seja sonoro, seja tátil, olfativo, enfim. Como é que eu vou perceber e me relacionar com essa marca? Então, tem projetos que, sim, precisam mudar a marca gráfica. Tem outros que não. Eu preciso fortalecer outros pontos. Então, nas entregas, num processo, num terceiro nível, são o que geralmente a empresa mais quer, né? Mudar a roupa. Mas é um terceiro nível para a gente. É muito importante, mas eu só consigo mudar a roupa dela, adequada com o comportamento, que é o segundo passo, sabendo quem que ela é no primeiro. Pois é, eu queria falar um pouquinho do trabalho de vocês para a CAT, né, que é um produto que não é fácil de trabalhar. Falamos de tecnologia, conversamos, quando fala de tecnologia não tem fronteira, então você tem que pensar internacionalmente quando você fala de uma entidade como a CAT. Qual foi o processo, quanto tempo demandou, o que vocês fizeram para essa campanha que está na rua, para esse reposicionamento que a CAT colocou para a imprensa durante alguns dias dessa semana? A gente pegou um trabalho já feito anteriormente de duas empresas que a gente considera bastante também. Uma que é a VEC, que trabalha com a parte de inovação, enfim, e outra que é a Coru. Eles pegaram um processo de identificação de propósito também, conversando com o pessoal. Isso foi uma base muito importante para a gente, para dar sequência. E a sequência, como eu falei anteriormente, os passos de entender profundamente quem que era a CAT, não só a CAT. A gente queria ver o que era comportamento no Vale do Silício, e não só o hype que está acontecendo. Eu quero diferenciar o Vale do Silício de Israel, que também é um outro polo, da Índia, sabe, de Lisboa, e o que faz Santa Catarina ser diferente em cima disso? Ou criar um conceito onde a gente possa ser percebido não só por uma marca gráfica, mas por uma atitude, um comportamento diferente, uma fala, ou se orgulhar ou ter sensação de pertencimento dentro de um outro contexto. Então, em cima disso, vem todo o redirecionamento estratégico para a CAT, que vai, daqui a pouco, que é um processo também, como a gente estava falando, fazer com que ela se reposicione. Não é pela mudança de marca que ela vai se reposicionar, mas por uma mudança de percepção do que é a CAT. Então, todos esses passos estratégicos, esses degrauzinhos assim que ela vai seguir, a gente dá a direção, inclusive para aplicar em campanha, inclusive para aplicar na forma que a pessoa atende o telefone, ou então numa proposta que ela vai falar, ou de uma forma de apresentar a própria CAT. Outra coisa importante é como é que a CAT pode ser não só vista, percebida como ideal, mas desejada no interior do Estado, no norte do Estado, não que seja algo só de Floripa, e não é, mas como é que pode unir o Estado inteiro em cima de uma bandeira? E aí a gente começa a criar também um movimento. Tem vários movimentos acontecendo e isso é muito do caramba, muitos deles de forma espontânea, que é mais interessante ainda. Como é que a gente pode participar e, em muitos dos casos, também liderar isso de uma forma
suave, nada de imposto, sabe? Como é que pode ser parte do comportamento ACAT ser essa liderança de fato, que ela já é. Vou te perguntar o seguinte, esse processo começou com um brief passado pela CAT, ou vocês tinham um desafio genérico e vocês foram montando esse brief e orientando para chegar onde chegou? É porque quando a gente fala de briefing, para a gente, não é eu preciso disso, eu preciso daquilo. Isso para a gente é um direcionamento, mas é mais um. Então, vamos falar com o conselheiro, vamos falar com o diretor da CAT lá do Lages, vamos falar com o cara, diretor de uma outra entidade, vamos falar com o pessoal do SEBRAE, vamos entender qual é a percepção coletiva do que é a CAT. Vamos falar com um associado, com uma pessoa que não é associada. E nessa montagem de quebra-cabeça, isso é o nosso briefing. Então, é extremamente importante, é claro, o direcionamento do cliente. Mas no momento desse, quando a gente quer investigar realmente o que é a percepção, eu não posso só olhar o pai da criança. Eu tenho que olhar o universo inteiro que essa criança viu para entender o que eu espero dela. Então, o nosso briefing é uma pesquisa bem grande. Bom, do trabalho que você fez, um trabalho profundo e enorme, que contempla tudo que você possa, todo o universo, né, da CAT, duas coisas que eu queria te perguntar se foram criadas pela Glóbulo ou se isso foi no desenrolar do processo criado, que é a mudança do nome, o encurtamento dela, né, ficou mais curto, ficou mais apropriado para hoje, para o que é a CAT, e outro slogan publicitário que é nós criamos a invenção, a tecnologia que o mundo precisa. Explica um pouquinho esses dois pontos do processo de vocês. Nesses dois aí, a gente deu uma sugestão de mudança de nome e tinha mais um passo aí, até para a CAT, como modelo de negócio, e a gente entra nisso também, abrangia uma outra vertente. Mas não necessariamente foi esse. Então, nesse caso daí, pode ser um passo dado para a CAT, que eu não sei, eu tenho até que conversar com eles, para essa mudança posterior, que eu acho que é bem válida. A questão do slogan não foi a gente que criou. E foi extremamente feliz, assim, até porque parte de um direcionamento da parte de comportamento de marca. E a marca é exatamente isso. Ela tem que ter uma personalidade dela. Então, ela cresce, evolui, enfim, e muda de comportamento, mas sem perder a essência. E isso, o slogan, aquilo que a gente estava falando, o slogan, para mim, é um atributo acidental. A marca é um atributo acidental. Se a essência estiver concreta e coerente, a mudança de um slogan, da roupa que ela veste, pouco importa. A questão, pouco importa não, importa bastante, mas que ela represente aquela essência. Então, para mim, essas duas partes são direcionamentos de comportamento. E se daqui a pouco ela mudar, como você perguntou, da célula criativa ou de marca de propósito, por exemplo, eu ainda percebo quem que é a Glóbulo. A mudança tem que perceber quem que é a CAT como essência. Se mudar a marca, que perceba aquilo. É um fragmento de um comportamento. E o que orientou a releitura da identidade visual da CAT para dar o foco no C? É catarinense aquilo? Esse que é o objetivo? Uma das coisas foi essa daí, né? Então, toda a questão de comportamento, a gente fez um conceito de 9-6 que, enfim, e aí entra no modelo de negócio. Isso que também é o importante. Como é que o modelo de negócio passa a direcionar a estrutura estética também? A mudança para o C foi para fortalecer isso. Então, o A, que era antes na marca gráfica, enfim, a gente queria dar destaque ao C. Tem o CIA, que é esse ambiente aqui, centro e tal, mas principalmente de catarinense. Então, todo o conceito dos 9-6 em cima disso é para fortalecer que a CAT, apesar de estar em São Paulo, está indo para Boston, está indo e vai para o mundo inteiro, como é que ainda tem a essência do processo de inovação, que é aquela questão do conceito que a gente desenvolveu, junto com a CAT, claro, e com os estudos anteriores, como é que a gente pode fortalecer exatamente isso, por ser catarinense. Então, é uma simbologia bem pequena, mas que tem um significado muito grande em cima. Muito bom, eu te agradeço aí o teu tempo, a tua entrevista, e você tem agora o microfone para encerrar como você quiser a nossa conversa. Então, te agradeço também, Jailson, pelo espaço, pela conversa, e eu nem sei como é que eu gostaria de encerrar. Eu acho que a gente tem que estar mais aberto para novos processos. É isso. Novas formas de trabalhar, principalmente em conjunto. Inovação é muito bonito na palavra, mas a inovação é um conceito tão simples de ser aplicado que de fato, estar aberto.
está aberto ao novo, está aberto a novos pensamentos, a novas formas de se relacionar, inclusive, e se está aberto para a inovação, que esse Estado, de fato, está, a gente está aberto para repensar muita coisa, inclusive processos criativos. É isso. Obrigado, então, sucesso aí para a Glóbulo, para você. Para a gente, meu cara, muito obrigado.